Entrevistas, saúde, educação, política, segurança, cultura e prestação de serviço. Cidade Live. Apresentação: Éder Xavier. Olá! Muito bem, viu? Porque o programa Cidade Live está no ar. E o Cidade Live de hoje está recebendo um grande profissional, competente, aguerrido, profissional da área da saúde. Nós vamos falar sobre uma região muito, mas muito importante do nosso corpo, a nossa coluna. Ai, todo mundo com uma dorzinha, uma dorzona, ou grande parte da população, ou até às vezes entravado lá, não dá para levantar a coluna, ou coluna. E para falar sobre esse assunto, o programa Cidade Live de hoje recebe o Dr. Marcelo Ferraz de Campos, neurocirurgião e especialista em coluna vertebral. Dr. Marcelo é pesquisador livre-docente do Laboratório de Delineamento de Estudos e Escrita Científica da Faculdade de Medicina do ABC. Preceptor titular de cargo efetivo e coordenador do Departamento de Coluna do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Heliópolis. Ele exerceu, o Dr. Marcelo Ferraz de Campos, ele exerceu os cargos de presidente da Associação Paulista de Medicina, né, do São Bernardo de Campo. Mestrado em Medicina pelo Hospital Heliópolis, doutor pela Faculdade de Medicina do ABC, pós-doutorado pela Universidade Federal de São Paulo. Bom, a produção encurtou um pouquinho o currículo, porque senão a gente fica grande parte do programa, e o objetivo do programa é tirar todas as informações para a nossa coluna ficar boa. O doutor Marcelo Ferraz, né? Doutor Marcelo, suas palavras iniciais. Antes, eu estou com uma dorzinha já nas costas aqui, Marcelo. Você trouxe uma injeção. Ele é muito legal, muito bacana. Então, nós temos a ideia sempre do programa Cidade Live, lançar sementes, conversar, trocar ideia, bater um papo, sem maiores formalidades. E eu converso com você, somos amigos, vejo aí, sempre você fala certo, mas também é uma pessoa que brinca, né, com os alunos, com todos, né? Então é muito bacana estar com vocês, porque eu falei, dor nas costas, trouxe uma injeção, hein? Muito bem, as tuas palavras iniciais, Dr. Marcelo Ferraz de Vasconcelos, neurocirurgião e especialista em coluna vertebral. Bom, doutor Éder, inicialmente eu agradeço você pessoalmente, a toda a equipe, a todos que nos assistem, por poder falar desse tema tão relevante, né? Como mesmo o senhor citou aqui, quem não tem uma dor na coluna, né? Hoje sabemos que 80% da população vai sentir uma dor na coluna e 10% vai se tornar uma dor crônica. Sendo que nos últimos 10 anos realmente, foi uma das principais causas de afastamento do trabalho, as dores na coluna vertebral, as doenças da coluna, né? Que a doença, infelizmente, acaba fragilizando, né? E causando a incapacidade e principalmente na atuação do seu trabalho. Então esse é um dado muito relevante e que temos que também prestar atenção, né? Porque segundo o IBGE, em 2050 a população idosa vai aumentar e a sobrevida também, né? A sobrevida do homem vai para 82 anos, da mulher para 87. Então a tendência das doenças, das afecções da coluna vertebral é aumentar. Por isso, temos que trabalhar com a prevenção, que o custo é zero e o resultado é praticamente imediato. Bom, então, antes de entrarmos aí na afecção, né, tomar cuidados aí, que o doutor vai orientar, você decidiu ser médico e escolheu essa carreira aí
neurocirurgião, não sei bem por que essa opção. São tantas, né? Medicina, você tem algum histórico aí de... eu queria consertar a coluna de todo mundo. Eu poderia dizer que eu sou, como você disse, né? Pelo meu sotaque, né? Sou do interior de Piracicaba. Meu pai é professor da Universidade de São Paulo, da USP, da Exalc, também é livre docente. Exalc. E um dos melhores colegas do meu pai, que eu chamo até de meu tio, era médico, e daqui da Universidade de São Paulo, da USP, era pediatra. E nessa convivência eu acabei, né? Você acaba vendo a paixão, né, da sua profissão, né, se identificando com ela. Isso que me, vamos dizer assim, que me norteou para a escolha da medicina, né? Embora meu pai seja engenheiro agrônomo, professor da USP, sempre também você tem uma tendência a seguir, né, a profissão dos seus pais. Eu acabei indo para a faculdade de medicina, como meu irmão também é médico, e realmente esse foi o caminho. E depois da escolha pela neurologia inicialmente, e depois a neurocirurgia, aí dando o trajeto na especialidade médica. Então, você, além de eu ir no teu consultório e falar, olha, eu estou com dor nas costas e tal, certamente você determinará os exames e tal, e se precisar pegar lá o bisturi, lá qualquer coisa, e consertar lá, abrir, também abre a coluna lá para consertar os problemas. Sim, doutor, a gente tem vários trabalhos, né, em relação à parte cirúrgica. Aqui no Hospital Heliópolis, onde eu fiz meu mestrado, né, a gente operou várias cirurgias, realmente cirurgias que tem que reconstituir toda a coluna, principalmente por quedas de laje. Interessante. Quedas de laje? Quedas de laje, que foi o meu mestrado, inclusive, né? A epidemiologia das quedas de laje no Hospital Heliópolis. Espera um pouquinho. Queda de laje, da laje de uma casa, é isso? De uma casa, porque se você for ver a comunidade ao redor do hospital, a gente observou 100 casos. E 40% eram quedas de laje. A pessoa subiu lá na laje para fazer alguma coisa? Ou... Às vezes, mesmo criança, adulto, porque a área da laje nas comunidades acaba muitas vezes sendo uma área de lazer. E também não é cercada às vezes. Nós fizemos depois uma campanha, isso foi para a Folha de São Paulo, recentemente foi até uma entrevista que nós demos na Rede Globo, junto com o grupo Luci Montoro, para prevenir essas quedas, porque realmente leva a fratura de coluna e essas cirurgias extensas, que não é só o paciente, aí é a família e toda a sociedade do paciente lesado medular, né? Então nós fizemos toda uma campanha de prevenção para criar uma fiscalização, né? Nem que seja um alambrado para evitar essa queda, né? Ali no Hospital Heliópolis, se nós passarmos, que é aqui próximo, nós observamos muitas lajes totalmente desprotegidas, o que acaba facilitando esse tipo de acidente totalmente evitável com a prevenção. Então, temos que tomar muito cuidado, isso é um trabalho muito importante, muito relevante, que até hoje nós realmente procuramos divulgar numa oportunidade como essa. Muito bem. É um aspecto social bastante importante. Agora, uma cirurgia dessa, bom, caiu lá da laje, como é que é? Rompeu a coluna? Como é que é o nome mais? Uma fratura, né, que a gente diz, né? Quanto tempo leva uma cirurgia dessa? Tem cirurgias de coluna, hoje, das técnicas, das doenças mais degenerativas, da hérnia, existem técnicas minimamente invasivas, né? Que nós retiramos uma hérnia por vários tipos de vias, que são cirurgias mais rápidas. Agora, cirurgias de trauma de coluna são cirurgias normalmente muito mais complexas, que envolvem um risco muito alto em relação à lesão medular. Então, são cirurgias que podem chegar a 10, 12 horas, que muitas vezes temos que abordar tanto anteriormente o paciente, com exposição de outras equipes cirúrgicas, depois posteriormente. Então, realmente, são cirurgias de alta complexidade, e tem que ser feita realmente num hospital que tenha porte para isso, né? Então é bom mesmo, vamos já tocar no assunto da prevenção para não chegar a uma situação dessa. Muito bem. Agora, estou misturando um pouco os assuntos, está muito numa sequência, porque é interessante aí as colocações que você faz. E aqui, o que é essa história de um neurocirurgião especializado em coluna vertebral? O que é que ele vai fazer no Exército?
Alguém leva tiro lá no Exército? Não, eu fui... Numa guerra lá? Quando eu me formei, né, eu fui convocado para servir o Exército. Conforme você entra na faculdade de medicina, se você entra muito cedo, né, como eu entrei nos 17 para 18 anos, você pede o adiamento. Daí eu fui convocado para servir o serviço militar, fui para Manaus, onde fiz toda a minha... fui como oficial do Exército, oficial médico lá, como eu tinha passado já na residência de neurologia, neurocirurgia, acabei ficando no hospital militar e também na universidade. Na universidade, antes era o Hospital Getúlio Vargas. Então, que já trouxe aí uma boa experiência, inclusive dessa região que hoje sabemos está passando por essa dificuldade tão grande, que naquela época que eu conheci o hospital, essas dificuldades com ventiladores já ocorriam. Em trauma já ocorria? Em trauma Quanto de crânio. tempo, né? mais um... Isso foi em 94, né, que já tinha uma falta de ventiladores. Imagina atualmente com essa epidemia, né, que está ocorrendo. Muito oportuna essa fala. Está realmente... Manaus, em 1984, já havia lá um probleminha. Uma dificuldade. Uma dificuldade com oxigênio, né, essas coisas. Mas hoje em dia, ventiladores. Hoje em dia o que a gente vê, na verdade, na parte da coluna vertebral, né, em relação, tirando um pouco esse assunto dos traumas, dessa experiência pessoal, trauma de crânio também, o que eu acho que é uma coisa muito importante e relevante são os smartphones e computadores, principalmente na coluna cervical, onde o peso da cabeça, quando nós estamos nessa posição correta, olhando para o celular ou olhando para o computador, é de 5 quilos. Quando nós ficamos hoje, todas as pessoas ficam praticamente jovens, né? O dia todo com a cabeça inclinada, o peso vai para 22 quilos. Espera um pouquinho, doutor. Espera um pouquinho. Isso é muito importante. Isso é muito relevante. Eu não vou pagar essa consulta, mas ela é muito importante. Espera lá, espera um pouquinho. Eu não trabalho com o meu celular assim, não. Assim que o senhor está dizendo? Tem que olhar ele assim. Na parte diretamente, sem a inclinação. Sem a inclinação. Então, sem a flexão do pescoço. Eu deveria fazer alguma coisa mais ou menos assim, que depois o senhor teria Exatamente, que me ou o mínimo possível. Ou né? assim. Com então, os olhos. Aqui e tal. Esse seria o certo. Esse é o correto. Mas eu faço isso há 27 anos assim. Isso aqui passou de, assim, um esforço na coluna de 5 quilos? 5 quilos, o peso da cabeça, ele sai de 5 quilos, que os pesos da cabeça, o suporte é a coluna cervical. Passa para 22 quilos. Jesus, isso aqui a gente não ouve falar, ninguém, eu nunca ouvi isso. Isso foi uma reportagem, tem vários trabalhos que mostram, foi uma reportagem grande, saiu até na revista Veja recentemente. Isso é tão importante que as atrizes, né, porque não só da coluna, a flacidez da pele cervical, que se preocupa muito com estética, né, acaba criando muitas rugas. E além dos problemas de coluna. Então hoje, essas atrizes famosas de Hollywood deixaram de usar os smartphones e passaram a usar os celulares mais antigos, só para atender o telefone. Justamente para evitar o tempo todo, o dia inteiro, com a cabeça flexionada, prejudicando a sua coluna e também indiretamente a sua parte estética. Eu trabalho com isso, né? Com smartphone. E eu faço assim mesmo, o tempo todo assim. E também no notebook, no computador, é a mesma coisa. Eu devia então estar assim. Com a posição, sempre manter a posição mais ereta possível, né? O mais correta possível. O computador sempre alinhado na linha dos olhos. Não flexionado, principalmente em notebooks, né? O notebook eu empurro para lá para poder ficar assim. Rapaz. Então hoje a gente fala nessa parte de, como um assunto muito voltado para dores na coluna, a gente vê muitos afastamentos e trabalho ligado às fábricas, às grandes produções, principalmente aqui que tem várias, né, montadoras, onde já existe todo um trabalho, vamos dizer assim, elaborativo, ergodinâmico, para evitar as lesões de coluna. Agora, em relação à prevenção ao uso de smartphone e de computador, nós não vemos. Portanto, hoje, atualmente, quem trabalha muito com computador, principalmente eu tenho muitos pacientes que trabalham em banco, que ficam além do computador com o telefone. Então, imagino que isso prejudica a coluna cervical. E nós não vemos ainda uma campanha, né, forte para prevenir esse tipo de doença
que vai ocasionar na coluna cervical. A OAB, por exemplo, a OAB, o Tribunal de Justiça, o doutor nunca fez um trabalho assim para explicar isso, não? Mas eu tenho vários advogados. Mas eu digo oficialmente, com a convocação da própria Tribunal de Justiça, da OAB. Não. Eu ainda vou me preocupar em fazer mas contato com os meus amigos dessas áreas, porque penso que isso seria, né, para a minha classe tal, muito importante, muito importante. Eu vou falar com o pessoal do escritório, tem outros colegas advogados aí que trabalham no computador, na outra atividade que nós temos. E, caramba, quer dizer que então se eu não ficar assim, tal, ali eu dobra, quadriplica o peso, né? E aí vem todos esses fatores, né, doutora? Vem tanto a parte, que aí vem a postura, aí acrescentamos o fator genético, acrescentamos também a parte de falta de atividade física, né? Esse também é um problema, né, doutor? Porque o excesso de peso, né, não é só o excesso de peso. As células adiposas, só a carga, né, na coluna que vai influenciar, que vai levar, vamos dizer, a mais dor, não. Hoje, até participei de uma banca de tese de doutorado, avaliando a célula adiposa. Ela secreta enzimas, moléculas, que aumentam o quadro inflamatório. Então, tanto de articulações, da coluna vertebral, quanto de todas as articulações. Então, você tem a pessoa com sobrepeso, não é somente o peso. Ela tem uma predisposição a ter um quadro inflamatório maior. Inflamação é gerador, porque acaba, né, estimulando a raiz nervosa. Então, realmente, toda a sensibilidade acaba aumentando. Então, é muito importante ter esse conceito e uma prevenção também em relação a isso, porque a gente não vê hoje em relação à alimentação, ao sobrepeso, né, falta de atividade física, que está começando, né, a mídia a expor mais a importância. Agora, em relação à alimentação, ao fast food, às vezes as pessoas têm grandes desinformações em relação a como se alimentar melhor para prevenir esse tipo de alteração no futuro. Peso também, então, tem na sua... Peso, postura, trabalho, parte genética são fatores fundamentais, sem realçar o sedentarismo, né? Isso aí realmente hoje em dia, né, não tem como, temos que ir para a academia. Devido a vários motivos de segurança, é muito difícil, né? Na Europa você vê as pessoas indo trabalhar de bicicleta, né? Andar livremente. Aqui, infelizmente, temos que ir para a academia, né? É uma questão de escolha, né? Infelizmente, dor. Eu já comentei com o doutor Éder. Achei muito bom isso aí, doutor. O senhor fala bem devagarinho isso, para quem está nos acompanhando, aguarda isso aqui que o doutor vai falar. Eu gostei muito dessa frase. Vou dizer algumas frases fundamentais. Dor é inevitável. Sofrimento é opcional. Eu quero sofrer, pronto. Não faz atividade física, faz uma alimentação irregular. Lá na frente vai realmente, né, pagar o preço. É igual uma poupança que você faz para o futuro. Então, de novo, doutor, como é que é o negócio mesmo? Dor é inevitável na nossa vida. Sofrimento é opcional. Né? É opcional. Se eu quiser ter, aí é problema meu, né? Eu assumo. Exatamente. É uma saúde, além de tudo, é uma responsabilidade nossa. Principalmente a gente que trata, eu falo muito dos meus pacientes, né? Eu trato somente as consequências. As causas, nós temos que tratar, né? Não adianta nada vocês verem uma cirurgia, vários procedimentos, se a causa continua, porque depois é que nós vemos vários pacientes que são reoperados, né? Porque tem que tratar a causa, não somente as consequências. E tem essa conversa que a gente ouve e fala, não adianta operar a coluna que a dor volta. Quer dizer, também pode ser, que, né, nem todas as operações de qualquer área, elas são 100% definitivas. Seja ela qual for, por mais que esteja estabelecido, os protocolos e tal. Mas, realmente, está certo, é sensato, não é agradar o entrevistado, não. Se eu vou lá, faço uma cirurgia, passo lá, sei quanto tempo para me recuperar, depois eu volto a ficar assim, e não faço exercício, não faço os aconselhamentos do doutor, não é o problema da cirurgia, nem do médico se operou bem ou não. É que eu volto a insistir a mesma prática, né? Não tenha dúvida, doutora. Isso aí foi um ponto bem interessante, que hoje nós partimos mais para procedimentos minimamente invasivos.
antes de cirurgias mais complexas, né? Hoje partimos todos numa escala procedimentos. Primeiro, inicialmente, 90% são tratamentos conservadores. O que é tratamento clínico? Medicação, fisioterapia, não melhorando as técnicas minimamente, que resolve a grande maioria dos casos, invasivas, onde com pequenos, vamos dizer assim, agulhas, pequenas cânulas, nós conseguimos tratar o maior número de patologias da coluna, até para cirurgias mais invasivas, como todos sabem. Aí vem o uso de parafusos, de próteses, né? Então é que acaba causando algumas restrições. Mas realmente o que vale é isso, né? A escolha é livre, a consequência não, né? E mudar é difícil. Agora, se nós não mudamos, nem que seja com micro hábitos, pode ter certeza que é fatal, né? Temos que acordar todo dia, isso para mim, para vocês que nos assistem, para o Dr. Éder, para todo mundo. Acordar e pensar, como que eu vou me alimentar hoje e qual atividade física eu vou fazer. Tem que ser a primeira coisa. Isso é pensar no futuro, é pensar em qualidade de vida, né? Se é gostoso ou não, né? O hábito também torna mais prazeroso. Torna mais prazeroso, né? Tem dias que realmente vai ser difícil fazer uma atividade física. Acho que é iniciar que é muito difícil. Muito. Depois, não é, se fosse simples, não, mas não é simples. Doutor, uma pergunta aqui. Eu não sei aí se essa pergunta coloca o senhor no Natal da Saia Justa, mas eu vou perguntar. Por mais amigos que possamos ser, que nós somos. O pessoal deve estar lá querendo saber. É meio complicado o doutor responder essa pergunta aqui, mas vou lá. Doutor, é o homem que é mais... O senhor já tem uma ideia? É o homem que é mais reticente? O homem vai lá, conversa, o senhor explica tudo isso, como eu fui lá, o senhor me explicou, doutor, faz uns tempo que eu passei lá, sei lá, um mês, 2 meses, né? Acho que foi mais ou menos isso. E o senhor me falou tudo isso e ainda estou conversando com o personal, né? O homem, ele é mais reticente, assim, demora mais para pegar e ouvir o seu conselho, ou é a mulher? Quem que é mais... É uma excelente pergunta, né? Realmente a pergunta o senhor é falar muito contra a mulher, interessante, né? Mas eu não vejo tanto em relação, não. Não há? A relação é a pessoa que eu vejo, tanto o homem quanto a mulher, que trabalham em excesso, né? A mulher, que eu falo muito para minhas pacientes, a frase de síndrome de Mulher Maravilha, que querem deixar a casa toda limpa, que trabalham em excesso, porque a mulher tem uma... A mulher está... Além de hoje trabalhar... Na atividade secular, vai para casa, toma conta dos filhos, vai buscar, e lá, arruma a casa, e quando tu consegue ter uma empregada tensa com a empregada... A tensão também acho que mexe um pouco, não? O aspecto... Sim, porque nós temos 4 tipos de dor. Tem a dor nociceptiva, que é da lesão lá do disco, do tecido mesmo, né? A neuropática, que é do nervo. Tem a dor de hipersensibilidade central, que um outro dia nós podemos falar sobre isso aí, que é muito interessante, que é a fibromialgia. Fibromialgia. Como é que chama a palavra anterior? Dor de hipersensibilidade central, né? O centro do cérebro da dor é muito próximo do centro das emoções. Isso nós vemos em psicocirurgia. Então, são reações químicas. Quando a pessoa fica muito emoção, quadro de ansiedade ou depressão. Depressão ou aquela outra situação lá, essas coisas. Distúrbio obsessivo compulsivo, acaba o centro da dor ficando muito sensível. E a fibromialgia, hoje tem vários estudos que mostram, né, hoje com ressonância funcional, que você consegue identificar os centros da dor. Isso em trabalhos ainda nos Estados Unidos, não sei como se comprovar por exames a fibromialgia. Mas é uma doença terrível, né, que cabe um dia até um assunto só sobre isso. E a outra dor é justamente essa, é a dor psicogênica, né, que é a dor da parte psiquiátrica, a dor do quadro emocional, que acaba também interagindo com a dor de hipersensibilidade central. Então, por isso que o tratamento tem que ser, vamos dizer assim, multidisciplinar, muitas vezes envolvendo psiquiatra, o reumatologista, o neurocirurgião, outros colegas que trabalham com dor, os ortopedistas, porque só numa equipe multidisciplinar que realmente vamos ter um bom resultado.
o fisioterapeuta e todos interagindo, né? Interagindo para o acompanhamento e um tratamento, aí, vamos dizer, de excelência em relação aos pacientes. Adequado. Né? Então, quer dizer, tanto o homem como a mulher terá aqueles recalcitrantes, terá aquele que ouve o conselho e vai lá e trabalha e acaba com essa equipe multidisciplinar solucionando ou minimizando os problemas, quer da idade, quer... Muito bem, doutor. Então, tanto o homem como a mulher, assim, o senhor não... Não tem assim, uma identificação. Isso eu posso até citar, né? Ontem estava assistindo um programa muito interessante, de entrevista, sobre perspectivas, programação para o ano futuro. Daí uma das repórteres, né, na CNN, vou até citar, né, que está o Leandro Carnal, eu sempre gosto de assistir as suas apresentações, e uma falou assim, qual que é o objetivo esse ano? É ficar um dia sem trabalhar no mês. Um dia já basta. Então imagina, né, a entrevistadora, o objetivo dela é ficar um dia sem trabalhar, no máximo 2 dias no mês. Realmente isso aí é uma síndrome da Mulher Maravilha, porque realmente isso aí, em relação à atividade física, vai ter realmente um preço muito alto, né? Temos que conduzir para pensar, né, no bem-estar físico e mental, porque são as duas coisas realmente unidas. Se uma coisa não vai bem, a outra também não, o que a gente às vezes se esquece. Agora, doutor, o SUS, ele disponibiliza, o SUS disponibiliza, por exemplo, uma equipe multidisciplinar para esses problemas que foram apontados até aqui, coluna e tal. Ele disponibiliza isso ou é um pouco mais difícil ainda? No SUS ainda, como tem muitos casos mais graves, né, principalmente no Hospital Heliópolis, são casos que vêm de referência do Brasil todo, né? Mas a gente está montando um grupo para procedimentos de dor, de tratamentos minimamente invasivos, né? Inclusive hoje, o dia que eu faço essas técnicas lá. Então eu acho que a medida dessas técnicas minimamente invasivas para alívio da dor, então no Hospital Heliópolis a gente está tentando montar esse grupo de coluna para tentar aliviar mais a dor do paciente. É um trabalho ainda inicial, né? Isso até serve num projeto de pesquisa junto com a Faculdade de Medicina ABC, que provavelmente vai virar um mestrado, para tentar realmente começar a tratar de uma forma, vou dizer assim, desses pacientes que tanto sofrem hoje em dia. Infelizmente, nessa época de pandemia, todos os projetos estão ainda meio engatinhando, porque a prioridade, ainda mais numa situação como hoje, né, vem sendo o coronavírus. Mas eu tenho a certeza absoluta e a plena convicção que no futuro, a médio e longo prazo, nós vamos conseguir fazer um tratamento, vamos dizer assim, atual, multidisciplinar, para os tipos de pacientes com doenças degenerativas que precisam de técnicas minimamente invasivas para o tratamento da dor. Normalmente, doutor, em que idade começa a aparecer, por exemplo, eu sei, me parece que eu já vi mocinhos com problemas e tal, mas existe alguma estatística, alguma coisa, quando a incidência é maior, com desgastes dos ossos aí, tem uma idade que parece que é mais prevalente, acontece mais esses problemas de desgaste? Sim, mas isso é um dado muito importante, né? Porque nos exames de imagem, a maioria das pessoas vão ter alterações, né? Como hérnias, como quadros degenerativos. Não importa a idade, assim? A partir dos 30, 40 anos, praticamente, se fizer uma ressonância magnética, vai ter alterações. Mas, como eu falo, exames são complementares. Eu tenho pacientes com hérnias enormes, jovens, quando eu tenho maior índice de hérnias, vamos dizer assim, não é uma fase mais avançada, eu tenho mais quadros degenerativos, mais uma compressão óssea. Então, muda um pouquinho em relação a isso. Agora, o que é importante, realmente, nessas duas faixas etárias, é a prevenção. Tanto desde, vamos dizer assim, do jovem até então, mas o idoso. De que idade eu preciso começar, sem as exceções, né? Aí acontece, o aspecto genético, sei lá.
Mas, normalmente, a partir dos 30. Dos 30 Não, é bom... Hoje em dia, doutor Éder, até nas faculdades, nas escolas, desde o jardim da infância já começa com programas de RPG. Então é desde como se tem, né, uma consciência para se trabalhar na prevenção, desde criança. Porque é isso que vai influenciar no futuro. Se não tem essa consciência, se não tem essa formação, desde criança, nas primeiras idades, vou colocar 5, 6, a hora que vai para o jardim da infância, já começar a mostrar a importância de manter uma postura, depois acaba ficando mais difícil, porque vai ter que ter uma mudança de hábito, né? Então isso aí que acaba mudando muito o conceito americano do conceito europeu. O europeu, já desde que nasce, já aprende uma alimentação mais correta, né? A importância da atividade física. O conceito americano já é um pouco diferente, né? Portanto, você viu a obesidade hoje nos Estados Unidos, como está, a alimentação, isso também equivale para a postura. Então, desde o que nós vemos, quanto mais cedo possível, vamos pôr nessa idade, quanto mais cedo possível, a correção postural. Doutor, é o seguinte, doutor Marcelo, nós temos médicos, assim, cirurgiões, assim, um número compatível com... Porque se nós temos aí, pelo número que o senhor disse, 80% terá alguma coisa, um pequeno detalhe lá. Também, no correr da entrevista, todos aqueles, a partir de uma certa idade, 30 anos, bem da jovem, fizeram uma radiografia. Como é que chama? Radiografia? Exames de imagem. De imagem. Essa parte toda, né? Da coluna vai encontrar lá uma coisinha que tem que prestar atenção. Nós temos médicos nessa área, assim, o número suficiente para atender. Se houvesse uma campanha de conscientização, como o doutor já preconiza, sim, nós temos, ou é uma área da medicina que poucos, não é tão... Eu acho que realmente o número de médicos que normalmente agem nessa área, entre as várias especialidades, acho que é mais do que o adequado. O que falta realmente são pesquisadores, né? Pesquisadores que trabalhem justamente numa área de regeneração. Isso aí, no país, no Brasil, realmente são muito poucos, né? Conhecimentos, assim, de pesquisa, regeneração, pesquisa, né? De regeneração. É possível regenerar? Então, essa é a discussão que será travada nessa... Essa que na minha livre docência, nós identificamos, né? Hoje o trabalho de regeneração é com célula-tronco. Então, nos casos que eu operei, eu levei para uma cultura celular o disco intervertebral, que é onde se tem a hérnia, e nessa cultura a gente multiplicou as células. Identificamos nessas células, no indivíduo adulto, célula-tronco, que são células da notocórdia, que fazem no centro do disco intervertebral. Coisa que antes não era pesquisa, não se identificava. Antes, a célula-tronco do disco, né, era... Até 10, 15 anos já não se existia mais. E nós, com o uso da cultura 3D, essa pesquisa foi feita na Universidade Federal de São Paulo, que foi meu pós-doutorado, que serviu da minha tese de livre docência. Nós identificamos essas células-tronco e fizemos a cultura. Ela tem um alto poder de regeneração do disco. Que coisa! Isso foi o ano passado. O trabalho está para ser publicado. E, realmente... O que nós temos de dificuldade hoje em dia é colocar isso na prática, por causa dos investimentos, que é um trabalho que você possa fazer a cultura, né? E com essa cultura celular, que demora opera-se um paciente com hérnia discal, retira-se, trata-se a hérnia, faz a cultura dessa região do disco, identifica a célula-tronco e utiliza essa cultura nos discos que estão iniciando uma hérnia, vamos dizer assim, para eles se regenerarem, né? Ou até no próprio local do disco. Então, esses trabalhos de pesquisa, que envolve grande investimento, e aí eu acho que tem também o lado da indústria, né, privada, é que realmente será o futuro em relação às doenças da coluna. Agora, doutor, desculpe interromper, você vê, o SUS deve gastar com essas coisas um volume enorme, né? Então, se houvesse
uma decisão política, administrativa, no sentido de fazer investimento nas pesquisas, Sim. iria recuperar qualquer investimento, né? Diminuindo o... Mas é assim. Bom, doutor, essa discussão aqui, como é que devia se comportar os detentores do poder, é como disse o senhor, algumas coisas que o senhor fala, precisaria um programa inteiro. Agora, então eu sinto uma dorzinha, meto lá eu sei o nome, mas nem vou falar nome aqui. Aqueles anti-inflamatórios famosos, aí tomo mais um, depois mais um, e passo um mês, 2, 1 ano aí tomando isso todo dia. E muitos, junto com isso, tomam para pressão, tomam para diabetes, tomam tudo. Não é meio complicado, doutor? É muito complicado, né? Por exemplo, o camarada tem uma diabetes lá, ele pode ficar toda hora tomando isso, ou tem a pressão alta, mexe, uma coisa está ligada com a outra, existe uma correlação. Eu tenho pressão alta, eu digo, qualquer que seja, a pessoa está com a pressão um pouco alta, toma remédio e sem falar com o médico, ele começa a tomar esses anti-inflamatórios, esse tirador, essas coisas, e sei lá, não é capaz de dar, não é possível ser muito prejudicial, tal, não sei se tem certas circunstâncias que podem levar ao evento morte, sem perigo. Eu vou citar então, para ilustrar um caso, né? Um paciente veio da minha clínica, que a gente sempre orienta o uso de medicação para evitar os anti-inflamatórios. Na minha opinião, o anti-inflamatório devia ter uma venda restrita, todos eles. Porque eles realmente, como são em outros países, você vai nos Estados Unidos, você utiliza muito mais outros tipos de analgésicos do que o anti-inflamatório. Que é lesão renal, piora a diabetes. Lesão renal. E eu tenho pacientes que, como chegaram a mim, já com transplante renal, devido ao uso, né, exacerbado abusivo de anti-inflamatórios. Porque vão passando um colega, passando no outro, por conta própria. Não quero dor. Chega na farmácia, preciso tô com dor, passa um anti-inflamatório, às vezes toma 2, 3 anti-inflamatórios, desconhece que são uma, 2 medicações. Tomando remédio para diabetes, tomando remédio para pressão, tomar 2, 3 negócios desses, não corre um risco lá pequeno, por menor que seja, para falar assim, adeus aqui a minha existência terrena. Não é? Sim, então eu tive casos, né, de transplante renal por uso de anti-inflamatórios. Jesus Cristo. Casos também de úlcera, né, sangramento digestivo, alteração em relação à parte de pressão, acidente vascular cerebral. Então, o anti-inflamatório em específico tem que ser usado com muito critério. E se utilizado por um curto período de tempo. Justamente porque não adianta, que eu sempre falo para os doentes, a gente tratar uma coisa e piorar outra. Porque adianta aliviar a dor, ter uma úlcera, aliviar a dor e para um transplante renal. Então, o equilíbrio, né, saber utilizar corretamente, procurar um médico de preferência que atue numa área em que tenha patologia, que tenha doença, é o mais indicado, né? Então temos que tomar muito cuidado. Essa mistura de remédio é meio atrapalhada. O senhor falou aí, transplante. Escuta, eu vou pegar com a Bene aqui, com a autorização do doutor, vou pegar esse programa, vou mandar para você. Você sabe quem eu estou falando, mocinha? Mocinha que eu gosto muito, né? Vou falar teu nome, tá? Você com qualquer coisinha, viu, querida, que toma remédio aí anti-inflamatório, quando você não toma escondido de mim, eu vou mandar isso aí para você, né? Se você quiser complicações e não seguir alguma orientação, como o doutor falou, olha, dá tristeza, né? Você é uma pessoa que importante, né, na minha afetividade fraterna por você, vou mandar isso para você. E você que está ouvindo também, querido, você que nos acompanha, tá aí, o doutor não é um aventureiro aí nessa área, né, tem uma história nisso. As responsabilidades, bota lá vê o currículo dele, se eu vou falar tudo de novo agora, não acaba o programa que está no final.
Mas eu não sendo médico, leio uma coisa ou outra, penso que esses anti-inflamatórios, o doutor acabou de falar. Doutor, eu posso mandar para essa pessoa, uma jovem, muito próxima, não vou, mais ou menos você já entendeu e tal. E qualquer coisinha que essa menina está com dorzinha, toma um, e toma outro, e toma outro, é perigoso, né? Não é bom não, né? Tem para ela deixar essa outra frase, né? Se ela tem esse hábito de tomar anti-inflamatório... Qualquer dorzinha não vai atrás da solução, mas... É aquela frase que eu acho que vai cair muito bem, né, na sua orientação. Mudar é difícil. Agora, se não mudar, vai ser fatal. Então, tome muito cuidado. Porque o uso de anti-inflamatórios, dessa forma abusiva, não tenha dúvida, vai ter grandes complicações pela frente. Nova, não tem nem sequer 30 anos, tá? Eu acho que todo mundo já percebeu quem é, né? Filhinha. Opa! Doutor, nós estamos chegando no final do programa. E aí a produção viu algumas coisas que o senhor comentou, que, como disse assim, daria para fazer... E eu fiquei entusiasmado com a sua presença. O senhor fala... Tem aqueles entrevistados, né? Eles fazem, às vezes, uma... Não, fala assim e tal. Depois ele baixa um pouquinho, não fala muito com muita segurança. O senhor falou do começo até o fim, né? Você está acompanhando, vê se eu estou agradando o entrevistado ou você mesmo faz uma análise aí. Ou ele é direto, firme, é um doutor simples, porém composto. Eu gostei dessa frase. Então, eu te agradeço muito. Então, tem alguns temas aqui que eu gostaria, se você se comprometesse a voltar no programa, dentro dos seus horários. Eu te agradeço muito, eu sei das suas responsabilidades, do teu tempo, mas para tratar de alguns assuntos que você mesmo destacou aqui como de bastante... Por exemplo, a fibromialgia. Fibromialgia. Isso aí acho que são dores assim muito, muito complicadas. Aí, acho que tem alguém que talvez... Eu prefiro sofrer a dor do parto do que ter essas dores que elas são constantes. Aí vai para tal dos anti-inflamatórios e tal. Doutor, muito obrigado mesmo, muito competente, falou assim dentro do espírito do programa, né? Semear sementes e tal. Você tem um entrevistado que vem assim para fazer apologia do seu trabalho, buscando só interesse secular. É lógico que você é um profissional, é o teu trabalho, mas eu percebo na tua fala, viu, com bastante sinceridade. Não estou mais na idade de ficar agradando quem eu não quero. E como é um bate-papo, eu me permito falar assim com você, que é meu amigo já de algum tempo, mas independente da amizade e tudo, o jeito aí, o nosso telespectador, quem acompanha, vai avaliar. Com firmeza, com simplicidade, falando e conclamando a todos a tomar muito cuidado, que depois a coisa se torna irreversível, não tem jeito. Ainda a medicina não faz um outro, tira a cabeça daí faz né? Faz um novo corpo zerado, né? Então, alguém da medicina não está assim, né, doutor? Olha, eu estou com 60 anos, mas pensando bem, eu vou deixar tudo para lá, não vou seguir conselhos, porque a medicina agora, quando eu quiser, ela faz um novo Éder Xavier, com 25 anos, olhos verdes, porte atlético, maravilhoso, só apertar um botão. Ainda não chegamos nisso, né, doutor? Não, está um pouco longe. Está um pouco longe. As tuas palavras finais aí. Muito obrigado, viu, Marcelo Ferraz de Campos. E o teu consultório é lá em São Bernardo do Campo? Em São Bernardo do Campo, né, que eu atendo, na Rua Atlântica 400. Atlântica 400. Depois posso deixar à disposição os dados da clínica. Mas eu agradeço pessoalmente, não em meu nome, em nome da Associação Paulista de Medicina, né? Tenho vários colegas da Regional de São Caetano, também eu pertenço à Regional, já fui presidente de São Bernardo do Campo, onde deixo, doutor Éder, aqui à inteira disposição todo o nosso departamento científico. Falo aqui em nome da nossa presidente, a doutora Tereza, em nome da Associação de Medicina, Associação Paulista de Medicina, da nossa regional, deixo a todos os nossos profissionais, médicos e departamentos à disposição do seu programa.
Muito obrigado. E para finalizar, que eu sempre engraçadinho, né? Eu no começo falei, ai, que dor aqui o senhor trouxe, professor. Não tem uma injeção hoje não, porque também não estou com dor, doutor. Não, aqui já não temos, né? Injeção por enquanto, vamos esperar a vacina. Vamos esperar a vacina. Muito obrigado por você ter acompanhado, muito obrigado, reitero o agradecimento, Marcelo Ferraz de Campos, neurocirurgião, especialista em coluna vertebral, e para você que nos acompanhou no programa Cidade Live, um abração, fique conosco. Olha, vamos tomar cuidado com a nossa coluna, viu? Me parece que não é só velho que tem problema de coluna, não. Vamos tomar cuidado. E olha, mas isso aqui, ó, isso eu achei maravilhoso. Eu vou tentar ver como é que eu faço. Minha mãe colocava uma régua, minha mãe, ô dona Otília, mamãezinha, você falava certo, já faleceu, entendeu? E ela mandava, e eu vou ver se eu não fico mais assim. Vamos ver se eu consigo, é difícil, mas vou tentar, né? E também quando eu estiver trabalhando, eu trabalho escrevendo, né? O dia todo. Vamos ver se eu consigo ter uma outra postura e você também. Um abração, reitero um abraço para você que nos acompanha. Até já. Continue prestigiando o programa Cidade Live.